Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede esse privilégio, esta oportunidade de estarmos reunidos aqui novamente como Igreja de Cristo. Esse é um momento raro, é um momento muito especial em toda a face da terra, no qual o corpo de Cristo se reúne para estar conectado com a cabeça dessa igreja, que é Jesus Cristo. E isso a palavra de Deus nos afirma. As portas do inferno jamais vencerão a igreja de Cristo. Isso é uma certeza absoluta. Olha o decurso da história. E Deus tem nos honrado com todo esse momento, e esse ano Deus já tinha revelado a gente que seria um ano difícil, que Satanás ia se levantar, mas ele sempre se levanta para cair, é um eterno perdedor e as pessoas não acostumam com isso. E nesse ano nós fizemos muitos estudos sobre orações, e hoje nós vamos voltar alguns estudos que nós separamos e ainda não tínhamos feito. Uma dessas orações é do profeta Jonas. E o texto que se descreve ali, você vai ver, está falando de Jonas dentro do ventre da baleia. Eu pergunto, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento dessas verdades. Por que aconteceu isso com Jonas? Então eu estava lembrando, eu quando era criança, lá nos meus 7, 10 anos por aí, eu pedi a Deus que eu queria ser um médico anestesiologista e queria ser um missionário, um homem que tem uma missão. Eu não pedi a Deus querer ser um dono de canal de televisão, ter uma religião, criar várias religiões. E Deus me deu uma missão, uma coisa rara e difícil, que era de ganhar os maçons para Jesus. Se os irmãos não têm ideia, não tem como calcular, que muitos deles estão saindo dessa sociedade secreta. E eu digo para eles, Isaías 28, só Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores, os maçons, ela é a única pedra que pode quebrar o pacto que a maçonaria faz com a morte e a aliança que ela faz com o inferno. Só Jesus. E eu sigo proclamando esse Jesus aí com muita coragem, com muita força, com muito amor e a certeza que nós ainda vamos conseguir ganhar muitos e muitos maçons para Jesus. Porque a coisa mais fácil perceber é que eles vivem num mundo de mentira, daquele maligno que veio para matar, para roubar e destruir. Então, eles conhecem essa parte e nós estamos dando apoio espiritual. Então, essa foi a missão e Deus tinha dado uma missão para Jonas. Jonas, tu vais levar a minha mensagem ao povo de Nínive. E o que aconteceu? Jonas obedeceu ou não obedeceu a missão que Deus deu a ele? Não obedeceu. E eu te pergunto, será que Jonas tinha razão para desobedecer? Jonas tinha razão para não ir para Nínive? A palavra aqui fala, nos 3 capítulos de Jonas. Jonas não quis ir para Nínive. Você vai me perguntar, mas por quê? A palavra responde. Esse povo de Nínive eram inimigos de Jonas. Esse povo de Nínive matou, massacrou a família de Jonas.
E você então pode refutar dizendo, então Jonas tinha razão. Jonas tinha razão de não ir para lá. E ele pegou um outro trajeto, que vocês conhecem, lá no meio do navio, o navio começou a se agitar, e foi dito que Jonas precisava sair daquele barco. Hoje, se nós fôssemos ver quantos Jonas estão embarcados nesse país e que precisava ser jogado ao mar, quantos e quantos Jonas estão embarcados nesse grande navio chamado Brasil. E o que o Brasil se agita, se agita, se agita. Porque tem pessoas que não estão obedecendo o chamado de Deus. Pessoas que estão servindo claramente a Satanás. Então esta era a situação de Jonas. Então ele foi lançado ao mar e ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, que costumamos chamar de baleia. E ali que Jonas orou. Ali foi que Jonas orou. 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. E vocês lembram quando Jesus se manifesta? Ele diz, olha, aqui está quem é maior que Salomão. Aqui está quem é maior que Jonas. Por que ele falou isso? Porque o Pai tinha dado uma missão para ele também. E Jesus passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Como comparar Salomão com Jesus? Como comparar Jonas com Jesus? E nós, como discípulos de Cristo, corpo de Cristo, Ele nos deu uma missão. Ide por todo o mundo e pregai esse Evangelho a toda criatura, para que eles sejam salvos. E nós vamos hoje deter no estudo só na oração de Jonas. Mas eu fiz esse resumo. E você sabe depois que Deus respondeu a oração de Jonas, o grande peixe o deixou à margem de uma praia, e ele sim pôde continuar a missão de Deus. Jonas não planejava quais seriam os resultados que aconteceriam com a ida dele para Nínive. Ele pensou, vou chegar lá, eles vão me matar também. Mataram minha família. Mas quando Deus te coloca numa missão, não tem diabo, não tem ninguém que te impede. Pode levantar e vai levantar 1000 vezes e vai cair. Pode ser chamado por uma missão de Deus. E todos nós somos chamados. Ele chega em Nínive. Abre a palavra de arrependimento e começa a pregar aquele seu povo inimigo. Por isso, às vezes, Deus deixa a gente viver no meio dos nossos maiores inimigos. Mas Ele cumpre a missão dele e nos ungir e levar até o final da nossa missão. Não importa quanto o número dos inimigos, qual o tamanho deles,
Deus vai realizar o milagre. Eu sei que muitos irmãos já sabem o resultado. Foi um resultado extraordinário em Nínive. Do governo até o povo mais baixo. Todos reconheceram Yahvé, o grande eu sou, o El Shaddai, como Senhor de Nínive. Desde os governantes. E Jonas não foi assassinado. O plano de Deus não é feito pelas nossas capacidades. O plano de Deus é feito pela vontade dele. E não adianta o diabo chiar, que é um eterno perdedor e vai perder. Esse bode Bafomete, esse demônio da maçonaria que chama de grande arquiteto do universo, Satanás. Esse é o maior engano da humanidade. Satanás se transfigura em figura de anjo. Se eu conheço as pessoas que estão lá dentro, homossexuais, drogados, assassinos, corruptos, usuários pesados de droga. Que Deus é esse que escraviza as pessoas? O nosso Deus nos faz livres, vencedores. Então nós vamos entrar agora só no fato da oração de Jonas. Mas aqui fica uma das grandes lições desse livro precioso. Que Deus pode mover o coração de todos esses presidentes, deputados e senadores e quebrantar diante do Senhor no momento dele. Ele tem um tempo certo das coisas. Nós não podemos cruzar os nossos braços quando as artimanhas do inimigo são enormes. Os irmãos viram, eu peço que os irmãos baixem esses vídeos. 42 anos de silêncio, o primeiro e o segundo, onde eu mostrei rapidamente, 4 vezes, que esses maçons tentaram me matar. E eu tento ganhá-los para Jesus. Vamos ver quem vencerá? Hein? Quem é que vocês acham que vai vencer? Tem alguma dúvida? Eu não tenho. Jonas ficou com medo de enfrentar os seus inimigos. Mas Deus falou, não, vai lá, eu estou te mandando, é a minha missão. Ele ganhou todos eles para Jesus. Essa é a nossa missão diante de um país corrupto, um país covarde que mata 40 mil crianças por ano e não tem um juiz, um tribunal de justiça que levanta contra isso. Mas eu tenho me levantado já há vários anos. Um dos países mais corruptos do mundo e que rouba do pobre. Deus não manda roubar nem do rico, dos banqueiros, mas eles roubam dos pobres para os banqueiros. Se isso não for obra de Satanás, eu não sei como explicar isso. E sabe o que acontece com eles? Nada. Impunidade. O mundo jaz no maligno, escreve o nosso querido apóstolo Pedro. O mundo jaz no maligno. Mas aqui está a Igreja de Cristo. Então, vamos ver essa oração preciosa no momento de angústia de Jonas. Deus faz, muda a vida dele e de toda uma grande cidade chamada Nínive. Por que Deus não pode mudar essa cidade, esse país chamado Brasil? Eu creio no poder de Deus.
Isso pode acontecer de um momento por outro, como num piscar de olhos. Nós não poderemos nos curvar diante de Satanás e temer a Satanás e nem os nossos inimigos. Porque a hora que Deus bate a mão dele, ele faz rei pastar, comer capim, como fez com Nabucodonosor. Não vamos esquecer dessa grande vitória que Deus nos tem dado aqui no Brasil. Passemos lá para a nossa outra sala. O texto não é muito longo, né? E para os irmãos verem como Deus opera. Não tem circunstância, não tem situação nenhuma que Deus não transforme em vitória. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Então, isso faz parte do povo de Deus. Eu esqueci de perguntar aos irmãos, mas acho que aumenta mais o áudio. Deixa eu ver aqui. É porque eu estava mais distante, falando um pouquinho mais baixo. Acho que daqui de perto melhora um pouco mais. E no YouTube estava aberto lá o som. Eu fechei. Que é muita coisa aqui para a gente ver. Eu agradeço o controle de vocês, não é? O Valdeci disse que tá bom, né? Deu uma melhorada. O Zé Eduardo disse que está tudo perfeito, tá bom. Glória a Deus, não é? E assim nós vamos colocando aqui os nossos irmãos aqui no ar e vamos acompanhando, né? Deixa eu ver aqui mais um texto. Tinha separado um aqui, mas são muitos. Aqui, ó. Salmo 102, 17. Atende a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá pela geração futura, e o povo que criar louvará ao Senhor. Então a nossa esperança futura é muito grande. Enquanto o povo de Satanás eles não têm esperança alguma, a não ser nas próprias forças deles, que não são nada. Então vamos botar aqui alguns comentários. Aqui, mais outro. A Memel, né? Renato Pedrosa, compartilhado com meus contatos e com a Ângela Pedrosa. Ela está sempre presente, só não comenta. Já estou divulgando, fica tranquilo, amado. E seus irmãos, que às vezes eu não tenho muito tempo para divulgar aqui, né? Boa noite, irmão. Já começou a live. Olha a turma aí trabalhando, né? Deem likes. Ó. Esse é o povo de Deus, a igreja. Isso não tem como o inimigo derrotar. Não tem para ele. É a coisa mais querida de Deus aqui na terra, é você. Nunca deixe o inimigo tirar essa verdade de você. Nós somos a joia preciosa de Deus. E não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Tá? Vamos ver aqui tantos
eu não posso colocar todos, né? Aqui, ó. Vamos ver. Olha. Estamos botando aqui, ó. Botando aqui, a da nossa cantora, Cássia. Graças a Deus, mais uma live. Deus tem abençoado, doutor Pedrosa. A paz, queridos amigos, irmãos sinceros. É muita coisa. Eu não vou, me perdoe que eu vou pular algumas, né? Não dá para eu colocar todas. Mas os irmãos podem ler aí. Aí, ó. Muita coisa linda, bonita. Tá? Isso. Aqui. Ó, mais alguns comentários. Nossa, são muitos, irmãos. Eu não consigo. Não consigo. Vou ficar aqui só botando comentários. Obrigado por todos vocês, né? E nós somos a Igreja de Cristo. Vocês não estão sozinhos, nem eu. Nós somos um só corpo. Como nós lemos lá em Romanos 12, nós somos o corpo de Cristo. Não tem como. Tá? E nós somos mais do que vencedores. E vamos continuar vencendo. Ó. Nada podemos contra a verdade. Não pode. Aqui, ó. Jaderson, gratidão sempre, doutor. Isso. Se a gente for batendo um papo aqui, eu estou com saudade de voltar à câmera, começar um dia bem mais cedo, para a gente bater aquele papo com a câmera aqui, morrendo de saudade dos irmãos. Mas nós vamos fazer isso já já, talvez essa semana. Então vamos ver aqui em Jonas 2, de 1 a 9. Aqui você vê uma imagem, né, de um peixe grande e Jonas aqui próximo à boca desse peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Você precisa ter um lugar especial para orar? Não. Olha quantas orações que Deus atendeu em diferentes situações. Ele vê um coração quebrantado. Você pode estar no monte, no seu quarto, onde nós temos mais tempo para agradecer a esse Deus, não é? Então, nós sabemos que Deus te ouve, meu irmão. Isso que é importante. Deus te ouve. Que eu falo aqui, aqueles que levam o ramo de acácia ao nariz, que enche a terra de violência, com tráfico de droga, tudo isso, que sejam todos abençoados por Deus. Mas esses Deus não ouve. É uma tristeza, irmão, você saber que você está num mundo desse, cheio de aflições e problemas, e Deus não te ouve, porque você irrita Deus com a sociedade secreta, que é o funeral maçônico, ele vai o ramo ao nariz, e que nenhuma entidade religiosa no Brasil teve coragem e autoridade de Deus para pregar Ezequiel 8. Eu e vocês somos únicos que Deus nos deu autoridade para pregar Ezequiel 8, porque os outros estão sob o domínio de Satanás. Não é? Então ele diz aqui, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Não tem lugar nenhum que você possa estar nessa face da terra que Deus não vai te ouvir. Porque o requisito principal você já tem. Que o único mediador entre Deus e o homem, pelo qual nós devamos ser salvos, é Jesus Cristo. E nós temos isso. Olha aqui. Quantos exemplos aqui, a Roda Bemel colocando aqui
O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Salmo 6:9. E assim nós vamos, irmãos, vamos curtindo essa vida maravilhosa que Deus nos deu. Nós não temos que estar preocupados em usar arma, nós não temos que estar preocupados em matar ninguém. Já imaginou? Nós não temos que estar preocupados em comprar droga, cocaína, maconha. Nós não temos que estar preocupados em roubar ninguém. Que não existe esse interesse, esse desejo dentro de nós. Porque o nosso Deus supre todas as coisas. Porque nós vamos andar ansiosos, que nem rei Salomão se vestiu de tanta glória, como os lírios do campo. No meio daquele brejo sujo, crescem aquelas flores mais brancas do mundo, mais limpas. E Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Nós temos aflições, mas nós temos certeza que Deus responde às nossas orações. Nós não precisamos revidar nada a ninguém. O nosso revide é com essa espada. E Satanás cai nocauteado. Por isso que tudo nós fazemos, nós colocamos aqui, está escrito. Até quando Satanás vai aprender que ele é um perdedor? E já eu passei por alguns irmãos aí do WhatsApp, mostrando que a organização da América Latina já está reunida toda para cumprir a organização da ONU, onde diz a palavra de Deus em Apocalipse que essas 10 nações, os 10 dedos de barro e ferro, entregarão à besta o seu reino. Lembra aquele mapa antigo que eu mostro? Que o mundo até em 1990 tinha 5 continentes, e a ONU, essa organização de Satanás, já dividiu em 10 nações. Cumprir as profecias bíblicas. E cada uma dessas nações entregará o seu reino à besta. A tradução de Apocalipse diz por 1 hora, mas 1 hora significa 15 dias por aí. Todas as 10 nações já tem circulando aí. Decisão pressionando todos os países da América Latina. E o símbolo deles é uma águia com a asa vermelha e a outra azul. Maçonaria inglesa e francesa. Lembra que eu falo disso? Azul e vermelho? Que a igreja prostituta se vestirá de escarlate e púrpura. Escarlate é vermelho e púrpura é um azul escuro. O que tem nesse livro precioso que não se cumpriu? Está se cumprindo tudo agora. Chegou o tempo deles, estão desesperados. Essa Jerusalém aí é a Jerusalém dos gentios. Porque Deus entregou a terra prometida ao povo dele. Mas o povo dele desobedeceu a Deus. E agora, para eles pisarem nessa nova Jerusalém, que Jesus vai descer com a igreja do céu, depois dessa tribulação, os judeus terão que ser decapitados. 144 mil judeus. Esses que mataram o Messias, eles vão reconhecer. Apocalipse 7 pergunta, João pergunta lá ao anjo, quem são esses 144 mil judeus que estão aqui embaixo do altar? Eles são estes que vieram da grande tribulação. Essa Jerusalém aí foi criada por esse Estado comunista, dos maiores assassinos do mundo. Em 1948, a Primeira Guerra Mundial foi criada para criar esse Estado comunista do Vaticano, onde emerge a primeira besta, o falso profeta, e Israel, onde emerge a segunda besta, o poder político e econômico do anticristo. Tudo isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus. E nós temos
colocado isso todo dia, para que as pessoas saibam que isso daí é o desespero de Satanás. Está acabando. E logo, logo, Jesus arrebata a igreja. Está 7 anos para Satanás juntar esse lixo, que está lá na oração de Daniel, capítulo 9, há 70 semanas. Até que veio o Messias, Jesus. Eu já ensinei isso tantas vezes, mas que eu preciso repetir para vocês. Essas 70 semanas de Daniel. Aqui o Rafa está querendo testemunhar. Rafa, combinar com a gente, marcar aí, manda para mim um resumo do seu testemunho e a gente marca. Se você for do Rio, pode vir até aqui em casa. Se for de outro lugar, uma boa câmera, uma boa internet, para a gente fazer bonito. É um prazer estar recebendo sempre os irmãos aqui conosco. Então, nós estamos dizendo aqui o que disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha a descrição dele, o lugar onde ele descreveu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ninguém foge da presença de Deus. Os caras dizem: mas eu sou rico, não sei o quê. Irmão, nenhuma alma, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o tempo da tua santidade. Ele tinha certeza que Deus ia ouvir a oração dele e que ele estaria novamente diante de Deus, como nós estamos agora. As águas me cercaram até a alma, ou seja, o máximo da vida dele. As águas me cercaram até a alma. Passou muito mais do corpo e do que o espírito. Ele ficou cercado até a alma. O abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Olha o sofrimento que Deus permitiu a Jonas. Eu desci até os fundamentos dos montes. Porque você vê que as montanhas, elas nascem lá no fundo do mar, né? E o vento vai trazendo aquelas areias, vão acumulando, vão formando essas montanhas. Então ele estava lá no fundo do mar. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor Deus meu. Mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor Deus meu. Deus foi lá e corrigiu esse homem. 3 dias no ventre do grande peixe. Quando desfalecia em mim a minha alma, ele já estava dizendo: sou um desalmado, não tenho mais alma. Ele dizia assim: não tenho mais alma. Desfalecia em mim a minha alma. Então eu me lembrei do Senhor
e entrou a ti a minha oração. Quantas pessoas que estão desde a sua infância, a sua criancice, a sua juventude, que não se lembraram que você tem uma alma e que você já até perdeu essa alma. Então isso aconteceu com Jonas. Então ele diz, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É isso que a gente quer. Esses maçons, esses satanistas, corruptos, sacrificadores de crianças, usuários de cocaína, crack. Que eles se lembrem do Senhor quando estiver desfalecendo a tua alma. E vai dizer, e entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. Santo significa puro, separado, livre. É muito precioso. É muito precioso saber que Deus está presente e ouvindo o povo dele. Os que o observam a vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Eu descrevi aqui o tamanho do ódio nessas 4 vezes que tentaram me assassinar. Não existia nem da segunda vez, lá na casa da minha sogra, nem diante dos corpos de bombeiros, dos policiais, dos meus filhos, dos parentes, dos amigos. Não existia um ato de misericórdia para comigo. Eu sozinho e Deus. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. São pessoas sem misericórdia, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Pessoas totalmente vazias. E que parece nela só a vaidade. Olha o que ele diz no versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício. Vamos lá, está em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e inteligente, é você oferecer sua vida em sacrifício a Deus. Isso que é cultuar a Deus, né? Ter uma carteirinha dessas religiões criadas por Satanás através da maçonaria, de homens inescrupulosos que, vendo o Evangelho, não tem um mínimo de misericórdia, vive do engano das pessoas. Quando Jonas percebeu que ele estava falando com Deus, ele disse, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. De onde vem o sacrifício? De nossas vidas. De onde vem a salvação do Senhor? Aí o apóstolo Paulo continua, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então
experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Aquela boa vontade de Deus, a perfeita, agradável a Deus? Não se conforme com essas coisas desse mundo. Ofereça o seu corpo em sacrifício, como Jonas está oferecendo aqui agora. Como eu já ofereci num local de um serviço há 42 anos, para ser humilhado, pisado, roubado. 42 anos. E caladinho. E agora Deus mandou eu abrir a boca. Quando nós obedecemos a Deus, a obra dele acontece. E acontece de forma extraordinária. Por isso eu estou falando, irmãos da Igreja de Cristo que estão conosco. Não abandone isso aqui, fique mais ligado, mais aceso, porque vem grande vitória de Deus sobre essa nação, sobre a tua vida, sobre a minha vida, dos meus familiares. Num instante, Jonas estava lá dentro do ventre da baleia, lá já perdendo a tua alma, perdendo a tua fé, a tua esperança. E ele se lembrou de falar com o Senhor e ofereceu a sua vida em sacrifício. E as coisas, todas as coisas se transformaram de forma inédita. Toda Nínive reconheceu o nosso Senhor como o Deus de Nínive, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, quando ele ofereceu sua vida em sacrifício, buscou oração a Deus, e disse, eu pagarei o meu voto. O Senhor me mandou ir para lá. Eu vou. Vou estar lá no meio dos meus inimigos, como estarei amanhã cedinho. Não estou fugindo deles. Aqueles que tentaram me matar 4 vezes. Os irmãos veem o testemunho aí. Em 1994, no ano de 2000, em 2014 e agora recentemente, 2021. Eu vou para Nínive. Eu vou para Nínive, onde o Senhor me mandou. Não vou fugir dos meus inimigos. Vou estar lá no meio deles. Eu sei que a Igreja de Cristo vai estar orando. E almas serão libertas. E vocês saberão o resultado. Quantas pessoas vocês conhecem aqui no Brasil ou no exterior com um desafio tão grande desse? Em todos esses 4 momentos, eu passei sozinho, eu e Deus, como Jonas lá na baleia. Não tinha um parente, um amigo. Isso tudo é falso, irmão, desse mundo. É tudo falsidade, só interesse, querem dinheiro. Mas Jesus é o amigo que nunca falha. Você nunca estará sozinho. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E a nossa vitória venha do Senhor.
O último versículo aqui que nós vamos ler. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Quem dá a última ordem, o último comando de Satanás? Saia desse país, feche esses prostíbulos de Salomão. Quem é que dá o último comando? Deus, Yahvé. Não é prefeito, não é governador, não é presidente, não é padre nem pastor. Por isso que eu estou falando, vamos continuar orando. Satanás está furioso, mas ele é um eterno perdedor. Nós estamos vencendo, somos a igreja de Cristo. A única esperança que essa humanidade tem em Deus chama-se Igreja de Cristo. Sou eu, é você. Não tem outra solução. Vamos caminhando para Nínive, que nós queremos todo esse povo de Nínive salvo pelo poder desse evangelho maravilhoso. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quantas promessas da palavra de Deus sobre essas vitórias. Então vamos lembrar de Jonas, um homem que ficou com medo dos seus inimigos. E esse medo dele fez com que ele fosse perder uma das maiores bênçãos da humanidade. Foi, você imagina, ganhar Nínive toda, do governador, toda aquela diretoria, todos eles se curvaram diante de Yahvé. Mas na covardia de um profeta, Deus fez ver a ele que ele estava errado. E assim Deus me permitiu encarar esse inferno da maçonaria. Não tem medo nenhum deles. Nunca tive e nunca terei. Porque em 1 João 4, 18 diz, quem ama lança fora o medo. Quem ama lança fora o medo. E o nosso trabalho, eu digo sempre, a maior força do mundo é o amor. E quando eles sentirem o julgamento de Deus caindo sobre eles, fogo e enxofre, eles se tornarão em cinzas como Sodoma e Gomorra. Eles vão saber o que é a diferença de Deus para o diabo. Deus é longânimo, é misericordioso, mas Ele é justiça. De Deus não se zomba da igreja de Cristo. De Deus não se zomba e nem da igreja dele. Eu sou muito grato a Deus por essa missão. Sou muito grato a Deus porque eu não estou sozinho aqui na terra. Estou com a igreja de Cristo e não abro mão dela para ninguém. Não abro mão dela para ninguém. Tá? Nós estamos juntos, vencendo há 40 anos, ninguém falava. De maçonaria todo mundo tinha medo. Medo do diabo, um respeito com o diabo. Eu não. Levantei e todo mundo, ele é louco, é doido, maluco. Olha aí, irmão, tudo que eu falei sempre aqui na palavra de Deus. Esses que levam o ramo ao nariz, não é? Não é? Eles enchem a terra de violência e irritam a Deus. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui 1 João 4,
de 7 em diante. Só para a gente encerrar aqui. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus. Eu falo, gente, os maçons, eles não têm amor, isso é do diabo. Esse povo do sistema religioso, eles não têm amor, nunca conheceram o que é amor, isso que você esnoba, isso que você tem todos os dias. Eles não têm. Satanás não tem esse sentimento de amor, porque Deus é amor. Você imagina a angústia que eles têm que preencher com homossexualismo, com prostituição, com pedofilia, com bestialismo, com maconha, com cocaína, com cerveja, com uísque, com encher o vazio deles com todas as desgraças de Satanás. Olha como esses homens são tristes. Eles têm que encher com corrupção, eles têm prazer no dinheiro roubado. Não igual a nós, que temos o prazer no suor do nosso rosto e viver pela fé. Versículo 7, 1 João 3, versículo 7. 4, aliás, João 4, versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmão, você imagina a desgraça que essas maçons, essas maçonarias, essas prostitutas de Salomão nunca conheceram o amor de Deus. Vocês imaginem aquilo que Jonas sentiu lá no ventre da baleia, lá no fundo do mar. Vocês pensam que essas Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung, Karl Marx, Oscar Niemeyer, esses comunistas todos, nunca conheceram o amor de Deus. São pessoas desgraçadas, infelizes, que viveram da desgraça alheia, do ódio. Vão matar mais gente. 10 milhões, 12 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Mao Tse-tung, 35 milhões de irmãos chineses. Esta é a carta da ONU, que é essa confissão comunista de matar, 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 matar e matar. Essa ONU, o maior inferno, a sede de Satanás aqui na Terra. Preparar a Primeira Guerra Mundial para criar o Estado comunista do Vaticano. Preparar a Segunda Guerra Mundial para preparar esse Estado comunista de Israel. Tem nada a ver. Onde emergem as duas bestas de Satanás que está em Apocalipse 13. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Aquele povo de Nínive não conhecia amor, não conhecia Deus. E tinham matado os parentes de Jonas. E Jonas estava com medo deles. Mas olha o que é a palavra de Deus aqui. Amemo-nos uns aos outros, porque nós temos amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Você está vendo que currículo importante você tem na sua vida? O 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você vê nesse livro aqui, chamando Lúcifer, o Satanás, o diabo, o pai da mentira, o grande arquiteto do universo. Não tem isso aqui, dizendo que ele é amor? Não tem, irmão. O Brasil está entregue ao ódio, a Satanás, essa desgraça desse inferno que cria e controla todas essas religiões. Mesmo que eu seja o último homem, eu estarei lutando e quero ter a vitória que Deus deu a Jonas. Temer jamais, mas ser franco. Um mundo, um Brasil que vive sem amor. É um enganando o outro aqui.
matando 40 mil menores por ano, matando como nosso irmão Danilo Milaker testemunhou aqui várias vezes para a gente. Matam crianças para queimar esses corpinhos, colocarem nesses sambódromos para invocar Satanás, para matar as pessoas de Covid. Eu sempre digo, antes do carnaval, tinha 5 casos de Covid. Por que Satanás escolhe o carnaval? Porque ali estão as pessoas que nunca tiveram esse sentimento de amor. E como você pode ouvir? Sou crente, sou da Mangueira, eu gosto de ver a Mangueira entrar. Vou lá todo ano para ver, eu sou crente, Jesus, eu sou pastor, pastor comunista, eu sou da Mangueira, irmão, nós ajudamos a fazer aquele Jesus Cristo homossexual. Irmão, eles nunca conheceram o amor de Deus. Isso que nós temos e que a gente acha tão singular, tão natural, igual beber água. Aqui, ó. Eu vou dizer, eu conheço o amor de Deus. Eu tenho o amor de Deus. É a maior arma do mundo. É a maior arma do mundo. Vamos lendo aqui mais um pouquinho. É isso que o povo de Nínive não tinha. É isso que Deus mandou Jonas ir para lá. E Jonas ficou com medo dos inimigos dele. Nós nunca poderemos ficar com medo dos nossos inimigos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus. Ele não diz aqui, eu vou emprestar o meu filho, eu vou vender o meu filho, eu vou alugar o meu filho. Ele disse, não, eu dou o meu filho como prova de amor por você. E quanto pago? É amor, não tem como pagar. Nós já estamos encerrando. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós. A perfeição. Nossa perfeição é o amor de Deus em nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para Deus habitar nas nossas vidas. 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E Deus é amor na sua vida. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor de Deus, Deus permanece nele. 17. Nisto em que nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é.
também nós somos neste mundo. 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, não é o amor fingido, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar teu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar o Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso, amanhã cedo, estarei novamente no meio desse povo, onde eu convivo há 42 anos, sabendo tudo sobre a vida dele, o que eles são, o que eles fizeram, o que eles fazem. Mas eu estarei para fazer a diferença. Quem sabe, amanhã eles me tentam me matar novamente. Ou a semana que vem, ou o mês que vem. Eu sei que eu estou cumprindo aquela missão que Deus deu a Jonas. E a oração de Jonas é a minha oração. Recuar jamais. Deus é amor. Eles nunca tiveram esse sentimento. Que coisa triste essas pessoas. Só vivem de intriga, briga, confusão. E não conseguem ver o que os irmãos veem em mim. Eles não conseguem ver 42 anos. Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dessas pessoas. Mas eu conto com as orações dos irmãos e, sobretudo, com o amor e a misericórdia de Deus. E em breve, contar muitos resultados maravilhosos que Deus está fazendo na sua vida, no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu Brasil. Estaremos transportados em espírito para outras nações, mostrando o que é o amor de Deus. Quem tem o verdadeiro amor de Deus não tem temor. E o grande profeta de Deus, Jonas, teve temor, mas Deus fez ele voltar ao primeiro amor. E deu essa grande vitória que nós queremos para você, para mim e para o nosso Brasil. Livre dessa desgraça de criminosos e prostitutas, essa manifestação do capeta, dos maiores assassinos do mundo. Que em nome de Jesus agora, irmão, ore comigo. Em nome de Jesus agora, Pai, baseado na tua palavra, do teu grande servo Isaías, capítulo 28, de 15 em diante, que diz que a pedra angular, pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens, essa pedra chamada Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, rejeitada pelos construtores, rejeitada pelos maçons, que ela venha agora nessa união que estamos aqui no Brasil, ligados no mundo inteiro, no poder, na determinação da tua palavra. Nós quebramos o pacto com a morte, realizado pela maçonaria, Rosa Cruz e Illuminati. Esse Fórum de São Paulo, comunistas, assassinos, traficantes. Nós quebramos esse pacto. Lá na ONU, pelo sangue de Jesus, nós quebramos esse pacto com a morte, que fizeram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Antes da Primeira Guerra, 200 milhões de pessoas, esses comunistas assassinos, fizeram o pacto com a morte. E que recentemente criaram essa guerra biológica e mataram milhões de inocentes. Nós, em nome de Jesus, quebramos esse pacto com a morte. Quebramos essa aliança que esse povo fez com o inferno.
pelo sangue de Jesus, colocamos por terra toda essa obra de Satanás a começar, porque é aquele centro miserável, construído por um dos maiores satanistas do Brasil e do mundo, Oscar Niemeyer, que caia por terra esse vínculo com o inferno, esse pacto com a morte, que eles não tenham mais autoridade sobre a vida de ninguém, de matar mais ninguém na face da terra. Em nome de Jesus nós quebramos esse pacto com a morte, aliança com o inferno, porque estes construtores comunistas, maçons, satanistas, rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, a única que pode quebrar todo o pacto com a morte, a aliança com o inferno. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa esse pacto que nós fizemos aqui diante da Tua igreja em toda a face da terra. Que seja caído por terra vergonhosamente. Que essa ONU satânica não consiga matar mais ninguém. Não consiga dar mais um passo adiante, Pai. Que ela seja amarrada, reprimida pelo sangue e pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tirou Jonas lá do fundo do mar. Entre com as tuas providências, Pai. Entre com as tuas providências e comece a chover fogo, enxofre sobre a vida dessas pessoas que recusaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, como nos tempos de Ló. Tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Prepara-nos para encontrarmos contigo, Pai. Cremos no poder, nessa aliança que nós fizemos contigo. Nós quebramos esse pacto com o inferno, essa aliança com a morte, principalmente em toda a sociedade secreta aqui do Brasil. Que elas não consigam progredir mais, que não consigam sacrificar mais nenhuma criança nessa nação, Pai. De norte, sul, de leste a oeste desse país. Nós quebramos todo o pacto, essa desgraça de maçonaria que fez o pacto com a morte para matar as pessoas com drogas, com vírus, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, porque Tu és Deus amor, assim como Tu fizeste em Nínive, vem fazer urgentemente nessa nação que segue a Satanás abertamente, com essa cidade satânica feita pelo maior satanista do Brasil, Oscar Niemeyer, que quebre todo o pacto com a morte, aliança com o inferno, meu Pai. Que seja colocado tudo isso por terra. Porque nós só cremos que tem um que pode fazer isso. És Tu, Jesus, Yeshua HaMashiach. Nós fechamos esse pacto aqui. Várias pessoas do Brasil e do mundo reunidos conosco agora, nessa aliança, nesse novo pacto. E que Tu não vais desonrar a Tua igreja, o Teu povo. Queremos que o Brasil seja uma nova Nínive. Satanás repreendido de norte a sul, de leste a oeste. Que esse carnaval, essa festa do inferno não consiga se realizar no Brasil. Venha quebrar esse pacto da morte, aliança com o inferno realizado por essa desgraça de carnaval, de homens e mulheres que nunca conheceram o Teu amor, Pai, que nunca amaram o próximo. Não deixe prosperar essa desgraça aqui no Brasil, Pai. Nem as que chamam de festa de Halloween. Nós quebramos esse pacto da morte, essa aliança com o inferno, baseado na Tua palavra, do profeta Isaías, capítulo 28, e o Messias que Tu nos mandaste, Jesus Cristo. Nós firmamos esse pacto contigo. Somos a Tua igreja, não temos vergonha do Teu evangelho. E a nossa maior arma do mundo é o amor. Que se cumpra a Tua palavra, Pai, e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. A gente poder falar frente a frente com Deus que nos ouve. Oh, coisa maravilhosa. Irmãos, essa missão que Deus deu a Jonas, Ele deu essa missão ao Valdeci, a Josi Cardoso,
a nossa irmã cantora Cássia Cris, a Josi Cardoso, né? A Taran Ferreira, a Udineia Bento, a Patrícia Lamotrini, ao Miourdes Ferreira, a Célia Barreta, toda essa missão de quebrar o pacto com a morte, a aliança com o inferno, foi dada a você, foi dada a mim. E por que nós não fazemos isso? Vamos fazer todos os dias, todos os momentos. E nós vamos marcar um dia para fazer uma cadeia mundial para quebrar o pacto com a morte, a aliança no inferno em todos esses países, essas cidades. Vamos levantar gente lá para se inscrever aqui conosco. Botar Satanás para correr para fora desse país, desse Brasil e desse mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigado, meus irmãos. 23h30, encerrando um pouquinho antes, que daqui a pouquinho estarei lá salvando mais vida. Uma senhora com tumor cerebral. Não posso dizer o nome, mas no hospital da Unimed da Barra. Que o povo de Deus esteja todo orando amanhã de manhã, para que haja salvação de vidas, milagres grandes naquele hospital amanhã. E na terça-feira estaremos lá no Copa Star. E os irmãos vão ter a minha agenda, porque onde eu estou, Jesus está conosco. Os irmãos vão acompanhar a minha agenda, a agenda que Deus me deu. E vamos contar grandes proezas. Tenho fé? Falemos agora. Amém. Confirmado para sempre. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos única nação na face da terra que tem o amor de Deus, somos nós. Esse povo de Satanás nunca conheceu o sentimento de amor. Essa coisa linda, bonita e gostosa que nós temos. O povo do mundo não conhece. Então você é muito feliz. Você é poderoso. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite. Que Deus continue abençoando e nos dando a alegria de vivermos aqui em Teu nome. Nós pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.